Essa é uma questão bastante interessante e necessária para, de facto, nós entendermos do que realmente se trata. Nós temos nos deparado com pessoas se identificando como reformados e muitas vezes a terminologia reformada sendo utilizada de forma inapropriada, de forma descontextual, e por conta disso ela tem sido associada a confusão, rebeldia, a todo tipo de desordem no seio da igreja. Então é necessário nós entendermos de facto o que é a teologia reformada ou quais são as circunstâncias históricas que fizeram com que surgisse a teologia reformada. A teologia reformada ela é um conjunto de pensamentos, conhecimentos propagados pelos teólogos do século XVI. E este conjunto de conhecimento está associado essencialmente à doutrina, ao conhecimento da justificação. No caso, a justificação pela fé somente. Na época, a Igreja Católica ensinava a justificação com base de facto, a justiça de Cristo Jesus, mas as obras. Portanto, no pensamento católico a respeito da salvação, a respeito da justificação naquela época e nas épocas atuais, era de que a obtenção da justiça de Deus ela era feita por meio de Cristo Jesus, pelo sacrifício de Cristo Jesus, em consonância às boas obras que nós vamos praticando. Ou seja, nós temos a justiça de Cristo como o elemento inicial nesse processo da justificação, que é completada pela justiça nossa, ou seja, pelas nossas boas obras, pelos méritos que nós vamos praticando ao longo da nossa vida. Então, a teologia reformada ela é essencialmente a respeito da doutrina da justificação. Por outro lado também, a teologia reformada, ela, além da doutrina da justificação, ela foi caracterizada pelas doutrinas da graça, nos quais mencionamos a sola fides, sola gratia, sola deo gloria, a solus Christus e sola scriptura. Portanto, sola fides, somente a fé, a justificação é obtida somente pela fé em Cristo Jesus, solus Christus, somente Cristo Jesus, no sentido de o sacrifício de Cristo Jesus é suficiente para a nossa salvação. Soli Deo Glória, a glória é somente dada a Deus. Sola Escritura, todo o pensamento, a nossa regra de fé e prática é baseada somente nas Sagradas Escrituras. E sola gratia, a salvação é somente pela graça e não pelas obras ou por algum acréscimo. Então, a doutrina, a teologia reformada, ela inicialmente é caracterizada por esses conhecimentos propagados pelos teólogos do século XVI, que era voltada essencialmente à doutrina da justificação. E seguidamente ela foi associada às doutrinas da graça, nos quais nós mencionamos os 5 solas. Estes são os elementos por quais a teologia reformada ela é caracterizada. Por outro lado, ao longo do desenvolvimento da teologia reformada, ao longo da história, a teologia reformada dentro do grupo geral dos reformadores ou da reforma, ela foi aos poucos se tornando mais restrita. Neste sentido, se tornando como o elemento distintivo da teologia propagada por João Calvino e seus seguidores. E assim sendo, ao longo da história, a teologia reformada ela saiu da caracterização geral ao antes caracterizar todos os reformadores, não é, que protestaram contra a Igreja Católica, para se referir especificamente a um tipo de teologia ensinado por João Calvino e pelos seus seguidores. Este tipo de teologia, este conhecimento, este conjunto de sistema, pensamento ensinado por João Calvino e seus seguidores era caracterizado ou é caracterizado especificamente pela sua doutrina da justificação também e pelas doutrinas da graça, no caso os 5 solas, e ou mais os 5 pontos do calvinismo, nos quais temos expiação limitada, graça irresistível, perseverança dos santos, depravação total e expiação limitada. Então, é desta forma que a teologia reformada ela é caracterizada, não de facto associada à confusão, a todo tipo de pensamento descontextual, inadequado que muitos têm utilizado, mas simplesmente a este conjunto de ensinamentos que inicialmente foi propagado pelos primeiros reformadores e que posteriormente se tornou elemento distintivo de um grupo específico dentro da reforma, que parte de João Calvino até os seus seguidores e que, portanto, eram caracterizados especificamente pela sua doutrina da justificação, as doutrinas da graça e os 5 solas. Claro, tem mais outros elementos, mas esses são os essenciais nos quais os teólogos reformados, que na verdade se tornou sinônimo da teologia calvinista, reformada calvinista, eram identificados.